Meninas e meninos, nesse vídeo iremos abordar a marinha mercante no período da Idade Moderna. Nessa nossa videoaula, nós abordaremos a marinha mercante na Idade Moderna. Para tanto, estudaremos um pouco sobre o conceito da Idade Moderna, o pioneirismo português, escola de Sagres, empreendedorismo da Espanha, Tratado de Alcáçovas e a viagem de Bartolomeu Dias. Diferentemente da Antiguidade e da Idade Média, em que o mar Mediterrâneo foi o grande protagonista das relações mercantis, na modernidade os oceanos tiveram grande destaque. O fato mais marcante da Idade Moderna, sem dúvidas, foi a descoberta da América. Esse período histórico foi importante para o surgimento de diversas rotas navais. O comércio entre o Oriente e o Ocidente se fortaleceu. Fosse nos portos de Amsterdã, São Paulo de Luanda, Macau, Cartagena de Índias ou Acapulco, o açúcar brasileiro, a canela da Índia, a louça da China e os tecidos da Inglaterra poderiam ser encontrados. A Idade Moderna foi responsável por conectar diferentes povos de todo o mundo. As viagens ao redor do globo foram empreendidas por homens de diversas nações. Portanto, a Idade Moderna foi o período da história mais importante para a consolidação da cartografia e o desenvolvimento de tecnologias náuticas. Os portugueses foram pioneiros no processo de expansão territorial do além-mar. No século XIV, o comércio das especiarias na Europa tinha como ponto importante de apoio os portos portugueses. Os comerciantes portugueses enfrentavam uma grande concorrência com as ligas comerciais da Europa. Iniciado o século XV, os lusitanos, exímios pescadores que se aventuravam distante da costa em busca do bacalhau, começam a empreender rotas marítimas com finalidade de estabelecer comércio com outros povos. O pioneirismo português dará origem a uma nova forma de navegação em Portugal, que foi chamada de Escola de Sagres. Não se sabe ao certo se houve efetivamente um espaço físico em que tivesse efetivamente uma escola de navegadores, mas é certo que o estilo português de navegar e o ensinamento desse estilo português de navegar dará origem a essa escola de navegação. A partir da iniciativa do infante Dom Henrique, diversas embarcações saíram do cais de Belém, na cidade de Lisboa, e seguiram para a costa da África. Em 1415, por exemplo, Portugal já havia conquistado a feitoria de Ceuta. O que é uma feitoria? Uma feitoria, vocês podem pensar como um porto com um armazém, e esse porto, esse armazém, fortificados para serem defendidos de ataques inimigos. Em menos de 50 anos depois, os portugueses já tinham feito expedições para a Ilha da Madeira, para os Açores, Cabo Verde, Golfo da Guiné. O projeto dos portugueses era estabelecer uma nova rota para o comércio com as Índias e conseguir competir com os mercadores venezianos e genoveses, como vocês viram, né, que eram de extrema importância comercial no vídeo anterior. E, dessa forma, os portugueses conseguiriam lucrar em média 4.000% em suas operações comerciais. Ou seja, um produto de 1 centavo que eles comprassem, eles conseguiriam vender por R$ 40. De Portugal na Península Ibérica, a Espanha também teve início no empreendedorismo naval ali no século XV. Os reis espanhóis também buscaram estabelecer elos comerciais dos mesmos territórios explorados pelos portugueses. Ceuta, Gibraltar, parte do Marrocos e o arquipélago das Ilhas Canárias se tornaram posse da Espanha, gerando tensões entre os navegantes das nações ibéricas da costa da África. Em 1479, com o intuito de estabelecer harmonia entre espanhóis e portugueses, esses assinaram o Tratado de Alcáçovas. Os reis de ambas as nações na cidade de Toledo, na Espanha, assinaram o acordo que cessava um conflito entre a sucessão da Espanha, reconhecida a soberania, né, da Espanha sobre as Ilhas Canárias, e criava uma linha imaginária que dividia a costa da África entre duas nações. Portugal teria total direito da exploração do Oceano Atlântico na faixa sul da linha imaginária, enquanto isso os espanhóis teriam total soberania sobre as águas
no norte das linhas de Alcáçovas. Sem dúvida nenhuma, uma das viagens mais importantes desse período foi a viagem empreendida por Bartolomeu Dias. Isso porque ele foi o primeiro navegante europeu, certo, a chegar e navegar no Oceano Índico. A gente não pode esquecer que nesse período todo e qualquer território banhado pelo Oceano Índico era chamado de Índias, ou seja, o primeiro a chegar às Índias, efetivamente, conforme o período em que falamos, conforme o século XV, foi Bartolomeu Dias. Essa viagem ela foi empreendida por portugueses, certo? Ela foi de uma extrema importância porque havia muita dificuldade de ultrapassar o Cabo das Tormentas, atual Cabo da Boa Esperança, e Bartolomeu Dias ele consegue ultrapassar esse Cabo das Tormentas, né, renomeando esse cabo como Cabo da Boa Esperança. A dificuldade de passar por esse cabo vai ser tamanha pelo seguinte: é um local de encontro de dois oceanos, onde eu tenho uma corrente de água quente que vem de nordeste para sudoeste, Oceano Índico, e por um outro lado eu tenho de sul para norte uma corrente que vem gelada, vinda do Oceano Atlântico. E há uma confluência dessas duas correntes exatamente nesse território. Isso faz com que eu tenha a possibilidade de ter, dependendo da época do ano, uma grande variedade de tempestades diferentes. Eu tenho também uma dificuldade muito grande da geografia local ali, certo? E as correntes de vento e as correntes marítimas, de certa forma, também podem atrapalhar a passagem de um oceano para outro. Bartolomeu Dias, entre 1486 e 1488, ele consegue simplesmente avançar e reconhecer um vasto território da parte sul da África. E ele vai ser de extrema importância também porque ele vai nos proporcionar um conhecimento cartográfico da região, certo? Conhecimento desse cartográfico que vai ser muito importante para as futuras rotas por essa região e também vai ser importante porque ele vai descrever alguns acidentes geográficos que ocorrem nessa costa da África. Como vocês podem verificar aí, a Table Mountain, ou Montanha da Mesa, certo? Que era uma montanha que você parecia, lembra uma mesa chatadinha assim no topo dela, e que quando os navegantes estivessem passando por ali, eles estariam chegando próximo ao Cabo da Boa Esperança. Ok? Com a viagem de Bartolomeu Dias, os portugueses basicamente chancelam o seu empreendedorismo rumo às Índias. Agradeço a todos e até o próximo vídeo.